Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Bem-vindo a esse vídeo. Se esse vídeo caiu de paraquedas para você, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aqui eu vou explicar para você e te ensinar como que você vai atrair qualquer coisa na sua vida usando o poder da sua mente. É incrível, né? Quando a gente fala isso, parece besteira, mas eu vou falar para você. Eu comecei esse canal aqui, na época, sobre dinheiro, renda extra, ensinar os outros a ganhar dinheiro. Mas o engraçado é que sempre ficava mais distante ainda, né? Do meu sonho. Se passaram alguns anos, eu comecei a estudar a Bíblia, fiz estudo bíblico, fiz estudos sobre livros também, aonde entra nesse parte de fé, espiritualidade, crença, sentimento, né, campo vibracional, fiz alguns estudos, e aí eu percebi que a vida aqui na Terra, cara, é muito instável. E mesmo sendo muito instável, tudo é uma frequência. Não seria 100% igual o pessoal fala, sintoniza nessa frequência e tal, é como se fosse uma rádio. Pode parecer que sim, mas nem sempre funciona desse jeito. Por quê? Porque cada pessoa tem um tipo de sentimento, tem um tipo de pensamento, tem tipos de emoções diferentes, então ninguém é igual a ninguém. E que bom, né? Porque a gente pode aprender com outras pessoas. Mas assim, voltando ao assunto sobre como atrair qualquer coisa na Terra, eu vou trazer para você um relato que aconteceu comigo e que você pode fazer também. Sugiro você começar com coisas pequenas, pedidos menores, e automaticamente você depois vai aumentando o seu grau de pedido. Como, eu queria R$ 50. Nossa, obrigado, né? Enfim, você começar. Eu vou explicar para você como você vai fazer, mas começa com coisas pequenas. E eu vou trazer o relato de mim mesmo para você entender como que eu fiz e eu atraí um dinheiro aí que eu precisava, tá? Eu faço isso sempre. Sempre que eu preciso de alguma coisa, ou um dinheiro, alguma coisa, sei lá, em qualquer coisa, eu faço e o negócio vem. Então funciona assim. Vamos supor que na Terra a gente somos seres carnais, né? Carne e osso, beleza. Porém, do outro lado da moeda, se a gente for realmente abrir a nossa mente, você pode ver que o mundo em torno de tudo é muito perfeito. As coisas são em devidos lugares, tá? E aí você pensa, como que essa coisa. Olha só que doideira. A gente começa a pensar e ter uma visão diferente do mundo a partir desse tipo de pensamento. Então você começa a se questionar. Cara, como que a bola do mundo, né? O mundo, outros planetas ficam parados no seu devido lugar perfeitamente e como é um espaço, você concorda que é vazio e não cai. Não cai, ou enfim, não tem como sair de lá. Isso nada mais do que um poder gigante de Deus, entendeu? Não tem como, sabe? Então, se na minha visão, Deus fez as coisas perfeitamente no seu devido lugar. É igual se eu pegar uma bola e falar assim, ô gente, vou deixar essa bola aqui, ó. Aí eu solto, ela cai. Puf. Você concorda que a gravidade ela puxa para dentro, para baixo da Terra? Então, se ela puxa para baixo, né? E quando a gente passa do espaço, ele puxa a gente para fora do espaço, a gente flutua. Por que que a Terra então não fica flutuando, as coisas não ficam flutuando? Olha pra você ver o tanto que é perfeito. Então é uma energia muito forte, né? Deus fez as coisas com todo cuidado do mundo. E aqui na Terra não é diferente. Por que que não é diferente? Porque nós somos seres espirituais e a gente também veio do superior, que não, veio da matéria, a gente veio da Terra. Então a gente, né, tem esse poder também. E Deus, né, lá na Bíblia já diz, fez nós a imagem e semelhança dele. Então, se ele fez nós a imagem e semelhança dele, imagina o que que a gente pode fazer. É muito legal isso, porque quando a gente tem esse tipo de visão, você pensa, pô, peraí, então se eu sou imagem e semelhança do todo criador, então eu posso fazer qualquer coisa, entendeu? Então é muito perfeito. E aí que entra o lado, cara, perfeito, que no caso seria quando Jesus veio na Terra, ensinou a gente como a gente seria, tal, como a gente tem que tratar as pessoas, você pode ver. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então, quando a gente entra nesse tipo de raciocínio, por que que a gente pensa assim, a pessoa é mó ruim e ela tem tudo na vida? Por quê? A pessoa é muito boa e mesmo assim ela não tem nada. Por quê? Sabe por que que acontece isso? Porque não é sobre o dinheiro em si, é sobre como a pessoa pensa. Então, a pessoa pode ter todos os defeitos do mundo, pode ser ruim, pode ser mal, e se ela pensar da forma correta, ela vai atrair o que ela quiser na vida. Sabe por quê? Porque a nossa vida aqui ela é como um imã, né? Frequência, né? Então vamos supor, se você pegar
colocar o ímã um para o lado do outro, eles pregam, certo? É uma força, o quê? Invisível. Então ele prega. Se você virar o ímã ao contrário e você encostar, ele se afasta, entendeu? Então a nossa vida, olha para você ver, tanto que é perfeito. Então a gente tira um exemplo gigantesco do ímã. E a nossa vida ela é composta bem por esse tipo de ciclo, tá? Então, se você pensar negativo, pensar coisas ruins, o que que acontece? Essa coisa afasta, 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 afasta. E quanto mais você pensa assim, mais afasta, mais afasta, mais afasta. Aí você fala, pô, Deus, você tá me punindo. Você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo. Não é punição, não é nada disso. É você pensando errado. Você tá pensando completamente errado. Você tá com a sua mente toda distorcida. E como que a gente volta pra gente para poder de fato ter os pensamentos corretos, a forma certa de pensar, mudando. Não tem como. Mas assim, como começar então, Everton, a atrair qualquer coisa na nossa vida? É, primeiro passo para a gente poder atrair qualquer coisa na nossa vida é você entender que você precisa, meu, pensar. O primeiro passo é pensar. Não é falar, não sei o quê, é pensar. A Bíblia diz: vigiais os seus pensamentos, porque é nele que está todo a sua programação mental, do seu passado, da sua infância, de tudo. Então, se você não pensar da forma correta, imagina, você vai bagunçar tudo, não vai funcionar. Então, tudo começa na mente. Então, se Deus fez o mundo pela palavra, a tua boca também tem a palavra, mas você concorda que tudo começou aqui? É, antes de falar, você está vendo que antes de você abrir a boca, começa aqui dentro? Então, assim, Deus já sabia como que seriam as coisas. Então, ele não precisou de, tipo assim, é, como se diz, pensar. Ele já é o todo criador. Então, se ele tem essa capacidade, meu, infinitamente diferente da gente, completamente fora do normal, a nossa mente, ela pensa, entendeu? Ela pensa. Então, Deus deu esse poder pra gente pensar, raciocinar e emanar. Então, a sua mente, ela é como se fosse um. Eu costumo dizer assim, que a nossa mente é como se fosse o imã, né? O imã que a gente quer pegar qualquer coisa que a gente quiser aqui. Então pensa, tudo é da matéria. Tudo. Nada é de fora daqui, do mundo. Se na Bíblia diz já que a gente veio do pó, e comprovado pela ciência, tá? É, então a gente pode atrair qualquer coisa. Essa mesa, essa poltrona que eu tô sentado, ela veio de onde? Ela é madeira. Esse negócio aqui, esse pano aqui é de onde? Entendeu? É tudo tirado daqui. Então, tudo que tem aqui dentro é nosso. Tudo é nosso. Você tem acesso a tudo. O carro, a matéria, de fazer o ferro, de fazer o celular. Tudo é nosso, tá? Então, assim, você pode atrair tudo isso porque tudo é para nós aqui mesmo. Então, assim, vamos lá. O primeiro passo é pensar. E como a gente deve pensar? Pensar positivo não é só falar assim, ah, vai dar certo, vai dar tudo certo. Eu sei que vai dar certo. Não funciona assim, não. Funciona completamente diferente. O primeiro passo é você imaginar, é pensar o que que você deseja, o que que você quer. Eu sugiro começar com coisas pequenas. Se você é novato aqui no canal, assiste outros vídeos, né? Porque isso vai te ajudar muito, vai te fortalecer um pouco mais a sua fé, as suas crenças e mudar o seu pensamento. Mas o primeiro passo é você pensar. E pensar em algo pequeno, não começa com algo grande. Comece pensando em algo pequeno. Vou dar um exemplo. Ah, eu quero R$ 100. Então começa a pensar. Você pensa no dinheiro, você fecha o olho, pensa. R$ 100. Aí você começa a pensar. Só que tem que ter um porém por trás disso. O que que você vai fazer com esses R$ 100? Porque quando você tem um propósito atrás desse pensamento, que no caso seria os R$ 100, fica mais fácil. Aí a coisa acelera. Então, eu comecei a testar muito isso, é por isso que funciona. Então pensa comigo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava querendo um tempo atrás fazer o pagamento da minha carteira de habilitação. E eu falei assim, cara, eu preciso do dinheiro. Como que eu preciso do dinheiro? Então, se você tá vendo que tem um propósito, tem que ter alguma coisa por trás, senão o negócio não vai fluir. Então começa com coisa pequena. Para que que você quer os R$ 100? Vou dar um exemplo. Não, o que, ó, vou dar um exemplo gigante, o que que aconteceu na minha vida. Esse dia para trás eu queria comprar muito uma botina. E a botina custava R$ 140. Olha que doideira isso. Aí eu fiquei pesquisando a botina, olhei a botina várias vezes, fiquei olhando a botina e tal. Falei, ah, depois eu compro essa botina. E eu fiquei vários dias olhando essa botina. Ô, gente, do nada, eu recebo um Pix lá de R$ 100. Do nada.
E um dia anterior tinha olhado a botina falando que eu ia comprar botina. E eu fui na loja, experimentei uma botina lá, não gostei dessa botina. Falei, ah, depois eu compro uma botina. Comprar uma melhor ainda. E o dinheiro veio. Eu fui numa ferragista que eu nunca tinha ido. E eu queria muito ir lá e nunca tinha ido. Botei as botinas no pé. Falei, quanto que é essa botina? O cara, R$ 100. Falei, caraca. Interno de mim, assim, surtou, né? Brigou. Eu falei, é isso aí. Ganhei os R$ 100 exatamente da botina que eu queria. E eu comprei o quê? A botina. E eu amo usar essa botina. Vocês têm noção, eu amo essa botina. Então, assim, começa com coisas pequenas. É esses detalhes menores, minúsculos, que o negócio vai começar a fazer diferença na sua vida. Tem gente que fala assim, ah, eu quero uma casa de, sei lá, 1 milhão. Aí não vai, né, pô? Se você não tem nem acesso a pessoas que às vezes ganham 1 milhão, não vai fluir. Começa com coisas pequenas. Porque tem um ditado que diz que você é a média das cinco pessoas que você convive. Então, com quem que é essas 5 pessoas que estão convivendo com você, é as coisas mais fáceis que você vai atrair na sua vida. Então, assim, quanto mais você conviver com essas pessoas, mais padrão de vida você vai parecer. Por quê? Se a pessoa tem um exemplo, ela tem uma caminhonete, e você tem acesso a essa pessoa, que ela tem essa caminhonete, você já andou dessa caminhonete, você gostou dessa caminhonete, fica mais fácil você um dia, talvez, se você trabalhar, fazer as coisas certinho, manter elas aí e querer se conquistar a caminhonete, entendeu? É assim que funcionam as coisas. Então tudo começa no pensamento. Primeiro você pensa, imagina, sente e emana. Sabe por quê? Porque se você ficar sentindo, ai, será que vai vir? Será que não vai? Se você tiver a dúvida, rompe o ciclo. Toda vez que você tem dúvida, rompe o ciclo. O que que eu faço e que dá muito certo? Eu penso em alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor. Ah, eu quero viajar. Vou até fazer aqui com vocês. Vai que dando certo, eu trago aqui pra vocês o vídeo, tá? Assim que der certo, eu trago o vídeo aqui pra vocês falando que eu viajei, então eu vou filmar. Vamos supor, eu quero viajar. Realmente, eu tô doido pra viajar. E eu tenho um sonho de viajar pra conhecer uma cidade. Eu tenho muita vontade de ir lá em Gramado, né? Eu tenho muita vontade de conhecer Gramado. E assim, o que que eu costumo dizer? Eu não vou focar minha energia nisso, tá? Porque eu tenho outras prioridades por enquanto. Mas eu vou dar um exemplo. Vamos supor, eu quero ir para Gramado. Aí o que que eu começo a fazer? Eu começo a pensar. Eu vou para Gramado. Ah, que legal, eu tô em Gramado. E eu começo a pensar, eu começo a imaginar, eu começo a sentir o dinheiro entrando na conta, eu começo a imaginar eu pegando o avião, por exemplo, viajando. Eu imagino eu sentindo eu lá, entendeu? Eu começo a ver lugares que eu posso visitar em Gramado. Então começa a partir daí, a partir de uma ação. Por isso que eu fiz o livro, Pare de Rezar e Comece a Reagir. Esse livro eu mostro para vocês que vocês têm que ter uma ação. Não é sobre só você pensar, 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 pensar. Você tem que ter uma ação. Então, vamos supor que eu quero ir para Gramado. Aí eu vou, faço o quê? Eu penso, imagino, sinto eu lá no Gramado. E aí, de fato, as coisas começam a fluir, começam a aparecer oportunidades para eu pegar e ir para Gramado. Então, a vida ela funciona assim. Primeiro você pensa, sente e emana. E larga. Mas mesmo assim, ao largar, você tem que ficar ali se alimentando daquilo. Vai lá no Instagram, vê uma publicação falando, ó, que legal, eu vou nesse lugar. Começa a salvar os lugares que você tem vontade, começa a ver como que seria, começa a sentir o cheiro do negócio. Cara, é loucura isso aqui, tá? Começa a sentir você lá dentro. Imagina você lá dentro. Tá? Eu faço muito isso e dá tudo certo. Então, é isso. Eu vou deixar o livro aqui também no link para você adquirir, caso você tenha interesse, você lê esse livro, vai te ajudar muito, vai te impulsionar demais, porque às vezes a gente só fica orando, pedindo para Deus, ah, Deus faz. Mas gente, não é sobre só orar. A oração ela tem muito poder, que é ora-ação. Você ora e tem um quê? Uma ação. Então a oração é importantíssima na nossa vida. Porém, se você só ficar ali falando, falando, falando e a sua mente não está preparada para isso e você não toma ação, nada vai funcionar. Por isso tem pessoas boas e pessoas ruins, que tem tudo. Então, assim, eu ficava muito nessa crença. Ah, por que que fulano tem isso? Por que que ciclano tem isso? Entendeu? Então, tudo vai dar certo para você. Se você acreditar, se você ter fé, isso vai concretizar na sua vida e vai chegar muito fácil, você vai ver. Então, o primeiro passo é você pensar, imaginar, sentir e entregar. Só que é igual eu falei, alimenta isso. Aí no outro dia você pensa você usando aquilo, no outro dia você pensa você estando naquele lugar, e, cara, começa a falar gratidão, obrigado, 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 gratidão, obrigado. E isso vai começar a aumentar o quê? A sua vibração, o seu campo. Você vai começar a se sentir bem, se sentir feliz. E o negócio só vai aumentando, 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 aumentando. Quando você menos espera, pimba, deu certo. Então, todas as coisas funcionam assim. Por isso que existe o planejar. E o planejar sai daqui, ó.
Ele sai da mente. Então começa a imaginar, começa a sentir, e aí você solta isso pra Deus, para o universo, o jeito que você acha melhor para dizer. E vai dar certo. É impossível não dar certo, porque você pode todas as coisas, tá? Então, esse vídeo aqui é para te trazer essa visão que tudo começa no pensar, depois do sentir, e aí você entra pro lado 100% vibracional, que é agradecer por aquilo, sentir bem com aquilo, e depois a sua mente vai ficar reprogramando toda hora. Se você quer dinheiro, é muito fácil, é só você ficar pensando toda hora em dinheiro, 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 dinheiro. Fala como eu preciso fazer mais dinheiro, como fazer mais dinheiro. Fica pensando nisso aí todo dia aí. Fala, o dinheiro vem até mim em diversas formas contínuas base, o dinheiro é bom, né? O dinheiro flui facilmente na minha vida, o dinheiro aparece toda hora na minha vida, o dinheiro vem fácil, o dinheiro vem bom, o dinheiro é uma bênção. E você começa a ficar feliz e se sentir bem, imaginando o que você vai comprar com o seu dinheiro entrando na sua conta. Cara, o dinheiro vai começar a aparecer, vai aparecer proposta, vai aparecer serviço, vai aparecer dinheiro assim na sua conta que você nem esperava, sabe? Uai, gente, eu tô ganhando dinheiro dos outros que nunca nem imaginei que eu ia ganhar, de tanto eu ficar pensando em dinheiro. O dinheiro aparece assim, ó, toda hora. Acho dinheiro na rua, acho dinheiro nos lugares, os outros me dão dinheiro, sabe? Aí aparece serviço assim que eu nem imaginava que ia aparecer, proposta de serviço, aparece venda que eu nunca imaginei que ia aparecer. E é assim, a vida é assim, a gente pode ficar preso nas coisas, não, a vida é feita para viver. E outra, viver é diferente de estar vivo. Tem gente que vive com a cabeça focada no trabalho igual um louco. Você pode ver essa pessoa toda perturbada da cabeça. E tem gente que tem tanto dinheiro que, cara, não tem nem onde mais pôr dinheiro. Essa pessoa vive uma vida tranquila. Porque ela já reprogramou a mente dela. E as pessoas que são extremamente bem-sucedidas na vida, rica, vamos falar aqui a verdade, rica em questão de dinheiro, elas chegaram num patamar de pensamento, cara, que a classe média talvez nunca conseguiria chegar. Então é sobre isso, é pensar, imaginar, sentir e agradecer, ser grato e tudo vai fluir perfeitamente para você. Tira um exemplo gigante que é da Bíblia mesmo. Salomão falou para Deus: "Me dê sabedoria". Deus deu tudo para ele. Olha só para você ver. Salomão não falou assim: "Deus, me dá dinheiro". Só pediu sabedoria. Deus deu tudo assim, ó, toma aí, ó, tudo para você. E por que que eu acredito que Deus deu tudo para ele? Para ele aprender, para ele entender, para ele saber discernir, e isso fez ele mais próspero ainda, porque ele entendeu, por mais que ele fez vários erros, né? Enfim, cometeu vários erros, alguns erros aí que Salomão cometeu, mas ele aprendeu, porque Deus deu sabedoria para ele. E quando a gente pede sabedoria, nunca é para você ter entendimento das coisas, mas 99% das vezes você pede sabedoria, eu penso assim, tá? Você pensa de outro jeito talvez, mas é para a pessoa aprender. Então pensa, se Deus deu todo tipo de coisa para ele, que ele foi o mais rico, imagina, ele teve que aprender na brutalidade, entendeu? Então é isso. A gente tem que saber o que a gente pede, a gente tem que saber o que a gente pensa e vigiar os nossos pensamentos para que não aconteça nada de ruim para conosco, tá? Esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui se fez sentido para você também. Fico muito grato, muito feliz. E é isso, tá? Você consegue atrair tudo que você quiser. Só basta você pensar. Tudo tá no pensamento, tá? E fica com Deus, o Lee vai estar aqui. Forte abraço. Te vejo no próximo vídeo.